Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e você está no podcast Educação em Destaque. Educação em Destaque é um programa semanal, vai ao ar sempre às sextas-feiras, ao meio-dia, e é produzido por Destaque 61, assessoria e consultoria em educação e comunicação. E esse programa só é possível porque nós temos o apoio de uns parceiros que são muito importantes. Falo do ATENS, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Também falo do PROIFES Federação, a Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Temos também o apoio do SIMPRO-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública, aqui do Distrito Federal. Temos ainda o apoio do SIMPROEP, que é o Sindicato dos Professores de Estabelecimentos Privados, também do Distrito Federal. Temos ainda o apoio da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e da CONTER, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Temos ainda o apoio da Clínica Saberes Neuropsico. E agora você fica com o clipe aí do nosso parceiro Sebrae. Sebrae é um parceiraço aqui do Educação em Destaque, então acompanhe o clipe do Sebrae. Ei, você que tem umas ideias na cabeça para o seu negócio, o Sebrae tem um recado. Estamos aí pro que der e vier. Estamos aí pro que der e vier. Estamos aí pelo site, pelo app, pelo zap, pelo 0800 e estamos aí também pessoalmente. Sempre que quiser trocar umas ideias sobre o seu negócio, conte com a gente. Precisou? Estamos aí pro que der e vier. Sebrae. É isso, então você viu aí todos os nossos apoiadores. E hoje nós temos uma conversa aqui com a presidente de um dos sindicatos que apoiam o podcast Educação em Destaque, que é o ATENS Sindicato Nacional. A nossa convidada é a Ângela Lobo. A Ângela é psicóloga e é presidente do ATENS Sindicato Nacional. Ângela que veio direto de Natal, no Rio Grande do Norte, aqui para conversar com a gente. Somos muito gratos pela parceria do ATENS e hoje, evidentemente, pela presença da Ângela. Então, fica aqui com a gente. Vai, acompanha o programa até o final, mas já aproveita agora, vai que você esquece, então já aproveita, faz isso agora, compartilha esse link desse programa nas suas redes sociais, sobretudo nos seus grupos de WhatsApp. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, aciona o sininho ali para ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui, o que, como eu disse, acontece sempre às sextas-feiras. Então é isso, obrigado pela presença, fica com a gente até o final. Ângela, seja muito bem-vinda, obrigado pela presença no nosso programa. Muito obrigada. Então, Ângela, a gente começa o nosso programa aqui, as nossas conversas, sempre pedindo que o convidado faça referência àquele quadro que praticamente todos nós temos, né, da nossa lembrança escolar. Lembra daquele quadro que ficava lá, uma bandeira do Brasil ali no fundo, um globo terrestre aqui do lado, e ali tinha o nome da nossa primeira escola, provavelmente da primeira professora. Então, eu gostaria que você falasse. Eu sei que você é gaúcha, que hoje mora no Rio Grande do Norte. Então, se essa experiência se deu no Rio Grande do Sul, e qual foi a sua escola, qual foi a sua primeira professora? Fala dessa experiência no ambiente escolar para a gente. Eu tenho uma situação muito peculiar sobre primeira escola. E naquele tempo a gente ia para o jardim, que era o anterior ao ensino regular, né, do primeiro ano na época. E eu morava numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, Montenegro, perto de Porto Alegre. E nesse lugar eu fui cursar o jardim numa escola que era religiosa e a minha primeira professora tinha o mesmo nome da minha mãe, Adelina. Então era a irmã Adelina, a minha primeira professora. Eu lembro perfeitamente, me lembro dela fisicamente e me lembro da situação do colégio que nós ensaiávamos uma bandinha e eu tocava triângulo. Então pode ter sido um precursor lá, né, de que eu acabaria morando no Nordeste. Na época não tinha como imaginar isso. Então, eu sempre lembro que a gente faz referência a esse primeiro momento, esse primeiro contato com a escola, que é uma forma também da gente homenagear os professores de educação básica, que são aqueles que nos orientam ali no primeiro momento e que muitas vezes são determinantes para fazer com que a gente chegue onde nós chegamos, onde cada um de nós chegou.
Então, essa homenagem aos nossos professores. Ângela, mas então, aí você fez a sua primeira experiência ali na escolinha lá em Montenegro, e depois como é que você desenvolveu a sua vida escolar? Você foi para o ensino médio onde? Quando é que você entrou na faculdade? Por que psicologia? Então, teve algumas mudanças, né, de curso aí, em função do trabalho do meu pai. Meu pai trabalhava num banco e mudava de localidade de residência de Montenegro. Eu não sou nascida em Montenegro, eu sou nascida em Palmeira das Missões, que é na região das Missões, lá do Rio Grande do Sul, mas morei lá apenas 2 anos, então não lembro, não tenho nenhuma memória dessa cidade. De Montenegro tem essa memória, né, que fica da escola, e imediatamente nós fomos morar em Canguçu, que é outro interior muito pequeno lá do Rio Grande do Sul, próximo a Pelotas, que é a metrópole. E lá em Canguçu, então, eu entrei no primeiro ano do colégio regular, fiz toda, e são assim, e lembro perfeitamente das professoras também, de todo o ensino, das pessoas, os colegas, que até hoje são meus amigos, amigos da vida, né, uma cidade pequena. Então nós passávamos o tempo no colégio e depois as crianças, né, tinham liberdade para ir andar na rua sozinha, essa coisa toda, e a gente passava muito tempo junto, então são amigos de vida mesmo. Isso na primeira parte, né, da vida escolar. O ensino médio eu fiz lá também, eu fiz magistério, e após eu entrei para a universidade, né, passei no curso de psicologia, mas já em Pelotas. E aí, como era próximo, era fácil, né, de fazer, essa mudança, né, de passar a semana estudando em Pelotas e depois, no fim de semana, voltar para casa. Então, na Universidade Católica, que você fez psicologia, você teve contato com o movimento estudantil? A gente sabe que nas universidades privadas o movimento costuma ser menor, mas você teve algum contato? Como é que foi? Interessante, porque eu entrei na faculdade em 79, saí em 84, que foi bem o período que estava o final da ditadura ainda, né, mas ainda tinha um movimento muito forte nas universidades de jovens. Pelotas é uma cidade de porte médio, então havia muito movimento, muita ebulição, e eu lembro de ter visto, né, assembleias no pátio da universidade e tudo, mas eu particularmente, não cheguei a me envolver nesse momento, e eu acredito que por esse movimento que eu fazia de passar, durante a semana, passava estudando e ia para casa nos finais de semana, e aí me afastava desse grupo que já era mais envolvido nos movimentos, né. Então, eu assisti, eu vi, sei que aconteceu, acompanhava, mas eu não cheguei a estar integrada no movimento estudantil naquela época. Tá. E aí, você disse que fez magistério no ensino médio. Você chegou a lecionar depois e fez essa experiência docente também? A experiência é claro que é formativa, né. A gente tinha que fazer o estágio para então receber o certificado como habilitação para a profissão de professor de primeira a quarta série. Então eu tenho e lecionei juntamente com o primeiro semestre da universidade, eu ia e voltava para fazer o estágio na cidade, né, em Canguçu, onde eu havia me formado. Então, eu tive a experiência, assim, de dar aula para crianças, foi uma experiência, assim, que é desafiador, né, porque cada criança e rendo minhas homenagens às professoras, né, dessa dessa faixa etária, porque cada criança é um mundo diferente. E escola pública municipal era, né, onde a gente fazia o estágio. Então ali é um desafio social, um desafio familiar, né, e foi muito bom, assim, porque a gente se depara com uma realidade que muitas vezes a gente desconhece. E fazer psicologia, então, que foi a sua graduação, tem de alguma forma relação com essa experiência em sala de aula ali com as crianças ou não? Por que psicologia? Não uma relação direta, mas a psicologia, ela surgiu definitiva, quando eu defini, assim, decidi o que seria a minha vida profissional, eu só pensei em psicologia. Não cheguei a ter outra dúvida, assim, ou outro interesse.
profissional. Então, psicologia, eu acho que é um lado idealista. Eu acho que surgiu dessa ideia, assim, de que a gente pode, ajudar as pessoas a serem felizes, a recuperar, né, os seus anseios, as suas dificuldades, a superar esses obstáculos. Então, eu acho que foi muito nesse sentido, assim, bem idealista mesmo. Tá. E na universidade, então? Formou, o que que você foi fazer em seguida? Prestou concurso, você já entrou na universidade? Como é que foi? Não. Eu saí da universidade trabalhando numa clínica de um dos professores que era psiquiatra e que fazia atividade num hospital dia. Com uma equipe muito grande, a gente fazia acompanhamento com várias atividades, com egressos de internação. Naquela época não se falava em movimento antimanicomial, né. Então, os egressos das internações psiquiátricas, as famílias encaminhavam para esse serviço de hospital dia. Eles passavam todo o dia. Muitas vezes a gente fazia também acompanhamento terapêutico, que era ao contrário, ir na casa das pessoas e passar o dia inteiro com elas. E aí, assim, passear, todas as coisas diárias, rotineiras mesmo, cuidar para ver se tomou um medicamento, garantir. Então, eu acho que foi muito interessante isso, eu gostava demais de fazer isso. Gostava muito, que é a parte muito clínica também, mas vinculada a essa questão mais psiquiátrica, né. E acho que para a formação técnica mesmo da psicologia, acho que foi super importante, foi uma experiência de prática, né, de prática, aquilo que a gente vê nos livros estava lá acontecendo na vida mesmo. Tá, e aí em que momento você entra na universidade para trabalhar? Em que momento eu vou? Bom, eu entrei na universidade quando eu fui para Natal, né, quando eu mudei, e isso foi uma decisão pessoal. Eu casei e morava nessa cidade pequena, voltei a morar, eu fiz a faculdade em Pelotas, mas depois voltei a morar na cidade onde eu tinha me criado, em Canguçu, casada, e com 2 anos de casamento nós então resolvemos ir para uma cidade mais quente, um clima mais agradável, porque lá é muito frio. E extremo sul, né. E então nós fomos morar em Natal. E em Natal, sim, eu fiz o concurso para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fui aprovada e entrei trabalhando diretamente em recursos humanos. Aliás, o concurso que eu fiz era para psicólogo organizacional. Então a prova era toda, né, e eu fui super bem classificada, eu acho que eu fiquei em terceiro lugar no concurso. E era e era um desafio, assim, porque eu tinha essa bagagem da clínica, né, estudei muito para conseguir passar para e a partir daí eu me apaixonei pela psicologia organizacional, que é o que eu trabalho até hoje, né, foi um novo horizonte, e foi isso, né, em 95 eu entrei na Universidade Federal. E nunca mais trocou o sol pelo frio? Eventualmente, a família está toda no Rio Grande do Sul, então eu não consigo deixar de ir, né, para acompanhar, para vê-los lá. Ah, tá. Então, Ângela, e aí, bom, você presta concurso, entra na universidade e vai trabalhar na área técnica, não é na docência na universidade. E como é que você descobre o movimento sindical na universidade? Pois é, essa é outra coisa que atravessa, né, porque a gente acha que está num curso muito técnico, assim, eu trabalhava em recursos humanos, numa área muito técnica, mas também naquele momento, lá por acho que 97, 98, começou a haver um movimento de exigências, né, dos servidores e um fortalecimento do sindicato local. Então, eu comecei a me envolver, até mesmo toda a área de recursos humanos onde eu atuava, a gente começou a se envolver em grupo, e foi um movimento interessante e importante, porque também contribuímos com fazendo pesquisa, fazendo levantamentos de toda a universidade para contribuir para o movimento sindical.
né, numa pauta específica daquele momento, lógico. Então isso começou a me trazer para dentro deste grupo, né, desse coletivo, de verificar quais são as demandas. E naquela época, antes dos anos 2000, as universidades passavam por um momento muito difícil de orçamento, né, de cortes de orçamento. Nós tínhamos Universidade Federal, né, a gente está dizendo, nós tínhamos dificuldade de coisas básicas de manutenção, desde conta de luz, telefones cortados. Então, eram realmente condições de trabalho muito ruins. E aí os servidores se envolviam também, né, nesta situação, junto com a gestão. É claro que não era a gestão que resolvia, mas era uma força para que a gestão também pudesse angariar um pouco mais de atenção, né, do governo federal. E nesse momento, então, começou a se constituir toda essa trajetória e essa participação no movimento sindical. Tá, então você chega na universidade e descobre essa situação, claro, na atuação no coletivo ali, mas você já afiliou ao sindicato lá da sua universidade ou isso se deu algum tempo depois? Não, eu já me filiei logo que eu cheguei, eu já entrei, fazia parte do sindicato, nunca tinha sido direção, nunca havia atuado na parte, né, na questão mais da gestão do sindicato, mas colaborava muito, era realmente bastante atuante. Então era um sindicato local, com afiliação à federação, que é a FASUBRA, suponho. Isso. E aí, em que momento vocês, porque lá em Rio Grande do Norte, lá na Universidade do Rio Grande do Norte, na UFRN, tem uma seção sindical muito forte do ATENS, que é de onde você vem depois para a direção do ATENS Nacional. Como é que vocês organizaram, então, essa seção sindical, se afastando, digamos assim, do sindicato local ali ligado à FASUBRA? Esse foi um percurso que foi construído, né, aliás, ele foi construído nacionalmente, né, então várias começaram a surgir lideranças insatisfeitas com a condução da federação em relação aos servidores técnicos de nível superior, que é essa particularidade, né, que cria o ATENS, Sindicato Nacional. Então, a partir de 2005, houve uma mudança no plano de carreira. E nesta mudança, nessa alteração, com todo o apoio da federação, com toda a discussão, né, por dentro da federação, diretamente com o governo federal, nesta transição para um novo plano de carreira, os servidores técnicos de nível superior foram extremamente prejudicados. Prejuízo que vem até os dias de hoje, inclusive. Então, nesse movimento, quando começou a haver esse impacto, né, do novo plano, os servidores começaram a se organizar nacionalmente. Uma das novidades, né, que a gente começou a usar, o recurso de e-mail, de comunicação remota. Então, naquele tempo, as assembleias eram presenciais, encontros em Brasília, por exemplo, de todos os sindicatos, era tudo presencial. 2005 a gente está falando. Então, não existia isso. E, no nosso caso, o que facilitou a organização foi justamente a gente articular uma forma de comunicação remota que pôde unificar as pautas, as demandas, as insatisfações dos servidores técnicos de nível superior de várias universidades, de muitas universidades. E a partir daí, então, foi até se chegar a essa organização de constituir formalmente, juridicamente, legitimamente, o ATEM, Sindicato Nacional, para representar a categoria dos técnicos de nível superior. Bom, como você está falando, é um sindicato de técnicos, só que com esse recorte de técnicos de nível superior. No geral, assim, os técnicos das universidades, a gente tem um número maior de técnicos de nível superior ou de nível médio? Hoje, né, porque o que aconteceu? Nós tínhamos um plano de carreira muito extenso. Na verdade, os servidores os servidores técnico-administrativos das universidades iam desde o servidor da classe A, que a gente chamava ABCDE,
que eram servidores de apoio, né, de cargos de apoio, servente de limpeza, outras atividades que eram bem operacionais, e até chegar aos de nível médio, os de nível superior. Essas classes que eram anteriores, elas acabaram sendo terceirizadas e os cargos foram extintos. Então, hoje, só temos, logicamente, os aposentados, né, que também precisam de atenção dentro dessa carreira, né, dessa realidade. Mas os ativos, em sua maioria, são os servidores de nível médio e de nível superior. E é mais ou menos a mesma quantidade de pessoas que nós temos em cada uma dessas classes, né? Porque os últimos concursos, inclusive, só têm ingressado cargos de nível médio e nível superior. Eh, Você poderia citar para a gente aqui qual um exemplo de demanda específica dos, servidores, dos técnicos de nível superior? A gente tem algumas demandas muito claras, que é, por exemplo, a atuação dos servidores de nível superior em pesquisa e em extensão, né. Existe um entendimento de que o servidor de técnico administrativo, que é da área administrativo em educação, é o nome completo. Existe um entendimento que o servidor administrativo, ele precisa estar trabalhando em tarefas administrativas. Isso, para os técnicos de nível superior, não se aplica, porque todos os técnicos de nível superior, eles têm a formação a partir da graduação e comumente pós-graduação. Nós temos hoje 14,4% dos técnicos de nível superior com doutorado. E isso é uma formação, uma escolaridade bastante elevada para a categoria, né. Então, nós entendemos que toda essa formação, ela precisa essa qualificação, né, dos servidores, ela precisa ser aplicada em colaboração para o desenvolvimento das atividades da universidade, que são basicamente ensino, pesquisa e extensão, né. Hoje é muito difícil a gente trabalhar em, por exemplo, editais de pesquisa, né, que abrem com financiamento para projetos de pesquisa. Na sua maioria, os técnicos não são contemplados, não ficam de fora, inclusive do requisito do edital. E nós entendemos que essa é uma demanda que precisa ser atendida, precisa ser contemplada para valorizar cada vez mais a categoria dos técnicos de nível superior. Tá, e aí nesse caso, você está falando de uma coisa muito interessante, quer dizer, você tem um percentual bastante elevado de técnicos que têm uma titulação, são doutores, por exemplo, e no ambiente da universidade eles não são aproveitados devidamente pela universidade. Na verdade, uma das lutas de vocês é para que esse profissional que recebeu essa qualificação, muitas vezes na própria universidade pública, portanto Isso. investimento público, devolva isso para a universidade. Isso precisa ser uma luta, porque não acontece. Exatamente. É exatamente essa perspectiva. Então, hoje nós estamos justamente dizendo isso para o Ministério, né, o Ministério de Gestão e Inovação, para o MEC, que nós temos a capacidade de contribuir, inclusive para que a universidade tenha um reconhecimento maior, né, na sua nota de avaliação e tudo, a partir do aproveitamento dos técnicos que têm essa titulação. Fora o doutorado, a gente tem uma imensa maioria dos técnicos de nível superior que tem mestrado, também em diversas áreas, né, de todos os tipos de formação. Então, esse aproveitamento e essa valorização, esse reconhecimento da capacidade dos técnicos, na aplicação dos seus conhecimentos, né, em contribuição, em colaboração para a própria universidade, isso é essencial tanto para a satisfação do próprio profissional, né, do próprio servidor, como também para a universidade. E isso tanto não existe que acaba sendo uma bandeira de luta, É uma digamos assim, de bandeira de vocês. luta. Exatamente. Ângela, um sindicato nacional ele se organiza a partir de seções sindicais, né? E no caso, um sindicato nacional
que se estrutura nas universidades, ele se organiza a partir de seções sindicais nas universidades. Como é que está essa distribuição de vocês hoje pelo Brasil? Vocês estão em todas as regiões, já chegaram a todas as universidades, como é que está essa representação de vocês? Nós temos representação em todas as regiões e nós temos duas formas na estrutura de organização, né, de organização real, assim, dentro das universidades. Uma é a seção sindical, que é uma estrutura um pouco mais complexa, né, onde ela tem uma diretoria, ela tem personalidade jurídica, tem orçamento e tem autonomia administrativa, né. E outra é a coordenação. Então, nós temos hoje cerca de 50 universidades aonde existe algum tipo ou de uma ou de outra dessa organização dentro dessas universidades. Ainda precisamos, né, avançar um pouco, ainda podemos, inclusive, né, trazer um pouco mais dessa organização para o restante das universidades. Ao todo são 69 universidades federais e nosso trabalho é esse, é expandir para poder realmente que os servidores de nível superior tenham a representatividade das suas demandas, das suas necessidades, do reconhecimento e a valorização, através de uma entidade representativa que já tem o reconhecimento do governo federal, já tem o reconhecimento dos ministérios, né, inclusive das outras entidades, inclusive da Andifes, né, que é a Associação dos Dirigentes, Reitores das Universidades Federais. Então, isso é muito importante, que a própria categoria venha fortalecer essa luta e se organize nas universidades para que a gente consiga, então, chegar a oferecer essa representação, essa legitimidade para todos os servidores técnicos de nível superior. Ângela, você falou que vocês começaram a se organizar, os técnicos de nível superior, seja em grupos de e-mail ali e tudo, a partir de 2005, né? Em que momento vocês param e falam, chegou a hora, a gente precisa organizar um sindicato? Como é que foi isso? Exatamente. Antes de organizar o sindicato, a gente teve no percurso, né, até chegar a formar o sindicato, fazer uma assembleia e fundar o sindicato, nós tivemos vários encontros, vários momentos que a gente tentava articular dentro da federação, que fosse reconhecida, que fosse também pauta da federação, que representava todos os servidores administrativos, as demandas dos técnicos de nível superior. Isso não surtiu efeito, né? Durante um certo tempo a gente fez essa tentativa, até que houve o rompimento, né? Por total falta de compreensão mesmo do que eram essas necessidades dos técnicos. Então, a partir de 2008, começou a se formar essa consciência de que a gente precisava partir para um voo solo, né? Então, começamos formando uma associação nacional, que ainda tinha um caráter que não era sindical, né? Associação Nacional, e aí conseguimos agregar mais pessoas, também fazendo movimentos presenciais, encontros presenciais em vários locais, Goiânia, aqui, lá em Natal, em Natal também, em Fortaleza. Então, durante um certo tempo, nós ficamos também trazendo essa ideia, né, próximo aos técnicos de nível superior, e, finalmente, no dia 3 de dezembro de 2012, foi feita uma assembleia em Belo Horizonte, em Santa Maria, desculpa, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que foi a fundação do ATEN Sindicato Nacional. Então, de 2005 até 2012, foi toda a construção, primeiro de chegar à conclusão, né, a gente tentando por dentro da federação, haver o reconhecimento das pautas. E depois, quando houve o rompimento, então, na organização mesmo dos trabalhadores, para que a gente pudesse fundar o sindicato. Agora, em dezembro, a Tens completa 12 anos. Exatamente, completa 12 anos, já estamos preparando aí a nossa celebração, né? Mais que devida. E você é uma presidente reeleita, inclusive, de um mandato que é de 3 anos, né?
É E verdade. aí, então, você está já na segunda parte aí, após reeleição. Então, desses 12 anos, digamos que você já está ocupando aí pelo menos uns 4, assim, um terço do mandato. Eh, Como é que você chegou à presidência do Atens, então? Porque essa pessoa que não teve engajamento lá no movimento estudantil, que não era uma coisa da tua realidade, mas aí depois chega na universidade, já entra no movimento sindical, começa a entender como funciona essa dinâmica toda. Mas e aí? Daí ia se tornar dirigente é outra coisa. Como é que foi para você? É verdade. Um desafio, né. Um desafio, né, Francisco, porque, eu comecei a fazer parte do movimento desde antes da constituição do sindicato, né, ainda na fase da associação, comecei a me aproximar do grupo e, claro que sempre nesse momento existe um grupo que está projetando a construção, que está, dando a direção, né, de todo esse movimento. E eu comecei a me aproximar desse grupo, a participar ativamente. Quando foi constituída a diretoria, então eu comecei também a fazer parte da primeira diretoria, do primeiro mandato, e desde aí, de 2012 em diante, eu sempre tive muito engajada nas diretorias, né. E aí, naturalmente, aconteceu esse movimento quando houve a primeira gestão que eu assumi, eu havia sido secretária-geral na gestão anterior. E secretária-geral é quase que uma sucessão natural, né. Aham. Acabei assumindo, então, a gestão. Tá, e de lá para cá você pegou uma pandemia. Como é que se deu essa realidade aí para os técnicos e para o sindicato que você representa? Para essa categoria, como é que foi, aquela situação toda de pandemia? Porque as universidades fecharam, enfim, como é que foi? Não, o trajeto do sindicato tem sindicato nacional, de maneira nenhuma foi fácil, né. De 2012 para cá, porque a gente teve várias barreiras, vários obstáculos, pensando no serviço público federal, né, de 2012 logo a gente teve o golpe da Dilma em 2016, né, que foi muito ruim, porque quando assume o Temer, né, a primeira coisa que eles fazem é fechar todas as conversas, acabar com todas. A gente tinha conquistado em 2015, com a Dilma, um um reajuste parcelado em 2 vezes. Quando o Temer assume, ele queria acabar com isso, né, não cumprir um acordo, e isso não foi possível, lógico, mas houve a intenção. Então, o Temer, em seguida a tragédia do Bolsonaro, né, a tragédia mesmo, porque Paulo Guedes, né, todo mundo sabe, botou uma granada no bolso, mas fora isso, No bolso houve dos servidores, né? no bolso dos servidores. Mas fora isso, houve várias intervenções que trouxeram sem prejuízo para os servidores, a própria, PEC 103, que é da previdência, é um horror, né, teve toda a proposta da PEC 32, que é a reforma administrativa, que ainda paira sobre a nossa cabeça, né. Houve um revés, lógico, os servidores se organizaram e em conjunto, que é uma coisa importante que a gente valoriza muito, né, o conjunto dos servidores, temos participado de várias instâncias que trazem essa ideia do coletivo dos servidores federais para fazer frente a essas ameaças. Então, toda essa trajetória desde o início do sindicato não foi fácil. Aí, para fechar com chave de ouro, temos a pandemia, né. A pandemia foi um momento que nós tivemos muitas demandas, né, tanto da assim como toda a população, eu acho, né. Nós tivemos, primeiramente, né, que mudar essa forma de atuação, de presença, né, de movimentos presenciais, de encontros, tudo, para o virtual. Então aquilo foi abrupto, porque ninguém sabia que ia durar o tempo que durou, a gente pensava que ia ser meses, né, 3 anos quase de pandemia. Então a primeira coisa que a gente fez foi isso, mudar a forma de comunicação, e isso demanda
um esforço muito grande, né, de domínio das tecnologias, né, de acesso às tecnologias, então isso foi um desafio. E depois também o próprio apoio que a gente precisou dar à categoria, porque as pessoas ficaram realmente muito perdidas, né. Eu estou trabalhando, eu sei trabalhar aqui com o meu trabalho que é físico, presencial, dentro de um ambiente que eu domino, né, e que me oferece condições de trabalho, de qualquer forma oferece. Aí, de repente, eu passo para trabalhar dentro da minha casa, né, sem a presença ou muitas vezes com dificuldade de acesso aos pares, né, a gente foi uma coisa que eu percebia e falava muito durante esse prazo, esse tempo, nós fomos servidores federais, né, servidores principalmente das universidades, nós fomos formados, fomos desenvolvidos, capacitados para trabalhar em equipe. Durante muito tempo, a gente passou anos trabalhando, eu trabalhei na área de treinamento também, capacitação, então a gente fazia trabalhos de desenvolvimento de equipes. Aí, de repente, cadê a equipe, né? A equipe está lá na telinha, e isso trouxe muito impacto também, pessoal, né? Não profissional, lógico, mas pessoal. Inseguranças, dificuldades de acompanhar todo esse novo modelo. E aí foi o desafio também da gente conseguir trazer esses movimentos. Na época, até tivemos que nos reinventar, né, fizemos muitas lives, muitos encontros virtuais, procurando trazer profissionais ou pessoas que pudessem falar da realidade mesmo, para a gente ter um pouco mais de conforto, né, a gente compreender o que estava acontecendo, para ter um pouco mais de tranquilidade para o enfrentar. Então, foi um desafio. O trabalho dos técnicos nas universidades ele é muito demandado, porque tem, enfim, é uma realidade complexa, quem está de fora não tem a compreensão da dimensão que é a atuação do técnico. Eu estou falando isso porque assim, a gente tem registro, tem conhecimento de que algumas carreiras, por exemplo, os servidores do IBGE, que estão lutando para continuar no trabalho remoto, quer dizer, eles se adaptaram de tal modo que eles querem permanecer atuando remotamente. Existe essa demanda dos técnicos na universidade ou não? O pessoal estava mais afim era de voltar mesmo para a universidade? Não, existe essa demanda. Existe a demanda e existe também uma direção do governo federal, que é, aliás, alguma coisa que foi herdada do Paulo Guedes, do governo Bolsonaro, do Ministério da Economia, super ministério, né, da Economia, que instituiu um decreto aonde cria o Programa de Gestão e Desempenho. O Programa de Gestão e Desempenho para todos os órgãos federais. Este Programa de Gestão e Desempenho, ele inclui a possibilidade de teletrabalho ou teletrabalho híbrido, né, que seja o trabalho híbrido, que seria metade presencial, metade teletrabalho, ou teletrabalho integral também. Então, isso é herança de um modelo neoliberal, ultra neoliberal, né? E acabou sendo trazido, instituído e continuado pelo governo agora, tá? Então, existe toda uma normativa para que os órgãos públicos adotem este formato de trabalho, que é novo no serviço público, né? Então, os servidores veem isso com muito bons olhos. É claro que tem uma questão, primeiro, da experiência anterior, né, todo mundo aprendeu a trabalhar remotamente, todo mundo se adaptou, e um aspecto muito importante para os servidores, a economia. Então eles falam 2 aspectos. Primeiro, a economia, porque no momento que você não precisa se deslocar, você não precisa almoçar fora, você não precisa, até vestuário, né, você fica muito mais à vontade em casa. Então isso conta. A segunda questão é a possibilidade de estar em família, de estar no ambiente. Muitos têm filhos pequenos ou
idosos, às vezes, em casa que você precisa cuidar, e isso facilita a integração familiar mesmo, né. É claro que os 2 lados da moeda, né, existem ainda muitas dúvidas em relação à saúde do trabalhador, em relação ao quais os impactos que esse modelo de adotar do teletrabalho pode trazer para a saúde e mesmo, né, e quais o que que vai ter de consequências, tanto mental quanto físico, né, porque muitas pessoas, muitos servidores dizem que trabalham mais em teletrabalho do que trabalhavam nas horas presenciais. Então, realmente, mas existe sim uma boa aceitação, uma expectativa muito grande pelo trabalho nas universidades. E tem uma questão aí que remete ao que você havia falado antes, os treinamentos geralmente era para que as pessoas trabalhassem em equipe, né. De repente agora até essa equipe vai ser remota. Claro, na É, pandemia já foi assim, mas quer dizer, é, isso se torna a rotina, e ainda assim tem grupos que defendem que o sim, trabalho deve ser, sim. híbrido pelo menos, né. Sim, híbrido pelo menos. Eu acho que uma crítica que a gente tem que fazer é sobre a estrutura das universidades e a finalidade das universidades, né. Porque a universidade, ela tem um atendimento direto ao público. Qual é o público? Estudantes, né, e comunidade em geral, porque dentro das universidades nós temos hospitais universitários, né, nós temos vários setores que atendem a comunidade, externa. Porque a extensão é uma das razões de ser da universidade, né. Faz parte, né, dessa vocação da universidade de ter essa interação com a comunidade. E nesse ponto eu acho que é de se considerar, né, porque precisa haver este equilíbrio, né, e as próprias gestão em se tratando de adotar esse modelo, precisa também considerar que o atendimento à população precisa ser preservado, né, não se pode de uma vez dizer: "Não, agora é tudo EGOV, né, agora é tudo virtual". Não, porque nós não temos uma população que tenha acesso completo, né, às questões, virtuais. E a outra coisa que eu queria falar da própria universidade é a sua complexidade, né. A universidade é uma estrutura complexa. Então, a gente pensar num modelo que vá atender a todas essas especificidades dentro das claro que a gente tem as pró-reitorias, mais ou menos tem a mesma organização e pode ser mais fácil de adotar esse formato. Mas quando a gente pensa nos departamentos acadêmicos, nos programas de pós-graduação, né, que aí tem mais aquela interação com os estudantes, é mais complicado. E o que me parece, às vezes, é que o governo federal, quando tenta padronizar uma proposta para todos os órgãos federais, não leva as universidades em consideração, porque o próprio modelo que é proposto, ele é de dificílimo aplicação nas universidades. Então precisa haver uma adaptação, né, para que isso possa ser realmente usufruído de forma que não haja nenhum prejuízo também do serviço prestado pela universidade, que vai impactar na sua efetividade, né. Passada a pandemia, aí em 2022, o Brasil muda ali de direção, a gente sai de um governo com as características que tinha o governo Bolsonaro para o governo como o governo do presidente Lula. E aí o seu mandato se dá também agora nesse período. A minha pergunta é: como é que está sendo ser dirigente sindical agora, nesse ambiente, que é totalmente diferente do que se tinha anteriormente? Totalmente diferente. Nós assumimos essa segunda gestão no início deste ano, em janeiro de 2024. Em 2023, logo que o governo Lula assumiu, nós começamos a participar da implementação das mesas de negociação permanente, né, que foi na verdade, um divisor de águas no trato do governo federal com os servidores, né. Então nós chegamos a participar das mesas gerais, né, através do Paulo Menezes, que é o nosso diretor, e representando a Pública Central do Servidor, e participamos do primeiro momento, que eram mesas gerais,
deste movimento. Depois foram criadas as mesas específicas que começaram a discutir cada uma das carreiras, né, tanto em termos de reajustes e de acordos que envolviam orçamento, como em outras demandas também que as categorias vinham represadas, porque nós passamos os 6 anos anteriores sem ter diálogo nenhum com o governo, ninguém foi recebido. Os sindicatos batiam a porta e não havia resposta. Então havia muita demanda represada, e isso começou a ser atendido ao longo do ano de 2023. É claro que nós, os técnicos de nível superior, temos uma proposta, temos um levantamento e uma lista, né, de quais são as nossas demandas, e encaminhamos isso oficialmente para o governo, para o Ministério, e esse diálogo conseguimos também implementar junto ao Ministério da Gestão e junto ao MEC também. Então, é outra realidade total, né? Neste momento, nós temos muita participação dos técnicos de nível superior discutindo as nossas demandas e a forma como a gente precisa encaminhar isso junto ao governo federal, né? Para que finalmente a gente tenha a totalidade das demandas específicas dos servidores de nível superior atendidas. Ângela, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Eu já quero dizer que gostei muito, porque eu acho que você esclarece bastante para quem nos acompanha aqui o que é esse sindicato, que é um parceiro do programa, não é? E onde se dá a sua atuação, quem o integra e tudo mais. Então, nesse sentido, eu acho que você traz uma contribuição importante no sentido de trazer esses esclarecimentos. E você aí, que é técnico de nível superior, que está em alguma universidade, que acabou de entrar na universidade, ou que já está há algum tempo e que ainda não conhece o Atens, vale a pena conhecer. A Ângela vai aqui sugerir, inclusive, que você acompanhe a entidade aí pelas redes sociais dela, não é, Ângela? Exatamente. Nós temos o site institucional www.atensSN.org.br. Este site ele tem todas as informações, tem todas as dicas que são atuais, né, do que está acontecendo com a categoria, o que o sindicato vem fazendo, todos esses movimentos que nós temos de palestras, de plenárias que nós temos convocado para discutir pontos de pauta, né, com a nossa categoria, e está tudo lá no site, inclusive a ficha de filiação. Então, quem tiver interesse também para fazer a filiação, entra no site e tem os contatos também, que eu não vou trazer aqui para não haver erro, mas lá tem o telefone, tem as redes sociais e podem nos seguir, podem fazer contato, porque nós estaremos abertos para qualquer informação para que possam nos conhecer mais e melhor, né, para vir trabalhar junto com a gente. O Atens tem uma presença muito forte, inclusive, junto às frentes parlamentares aqui em Brasília, as frentes que atuam no Congresso Nacional, tem a Frente de Defesa do Serviço Público, que é um espaço que o Atens atua muito fortemente. Uma relação com o MOSAP, né, que é o movimento ali dos servidores aposentados também. Então, é um sindicato que está aí engajado nas lutas que realmente valem a pena. Então, Ângela, aqui a gente encerra sempre pedindo ao nosso convidado que deixe uma dica para que quem está nos acompanhando aqui possa aproveitar aí no final de semana. Pode ser um livro que você leu recentemente, pode ser, ou não, né, um livro que você acha que é importante, pode ser uma série que você viu, pode ser um filme, enfim, com você aí uma dica para a nossa audiência. Bom, eu vou dar uma dica de filme. Tem um filme que eu acho impressionante e que é um filme recente, o nome é Você Não Estava Aqui, que é do Ken Loach, o diretor. Este filme, ele trata dos impactos do neoliberalismo, é um filme americano, numa família, uma família que é o pai, a mãe e 2 filhos adolescentes. O pai e a mãe com ocupações uberizadas e os 2 adolescentes tentando se encontrar nesse meio. Sem spoiler, já parou. Qual o nome do filme? Você Não Estava Aqui.
é muito legal para a gente refletir sobre o que acontece, né? O que a política econômica tem a ver na vida das famílias, na dinâmica das famílias e no impacto dessa próxima geração, 2 adolescentes no filme. Então, você não estava Elas aqui, o filme é a dica da Ângela para você que nos acompanhou aí até agora. Muito obrigado, então, Ângela, pela presença aqui no nosso programa e que fica aberto para que você possa voltar em outras oportunidades. Eu que agradeço, Francisco, um prazer estar aqui com você. Agradeço demais, obrigada pela assistência. Espero que tenha esclarecido, né, um pouco do nosso sindicato, um pouco da nossa atuação e que as pessoas também venham, se sintam com vontade de vir fazer parte dessa luta junto com a gente. Com certeza foi muito esclarecedor. E você que nos acompanhou aí até agora, eu lembro dos nossos apoiadores, né, sem os quais esse programa não seria possível. Lembro que nós existimos aqui porque a gente conta com o apoio do ATENS, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Também temos o apoio do PROIFES Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Temos o apoio da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Também o apoio da CONTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Temos o apoio aqui do SIMPRO-DF, Sindicato dos Professores da Rede Pública do Distrito Federal. Também temos o apoio do SIMPROEP, Sindicato dos Professores da Rede Particular do Distrito Federal. Temos ainda o apoio da Clínica Saberes Neuropsico e o apoio do SEBRAE, parceiro aqui, somando com a gente para tornar possível esse projeto. Então, já sabe, você pode nos apoiar, você pode nos ajudar compartilhando o link desse programa nas suas redes sociais, sobretudo nos seus grupos de WhatsApp. Vai lá, segue a gente, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal e também compartilha o nosso link nas redes. A gente está no Instagram, a gente está por aí, você nos encontra e faz com que essa mensagem possa ir cada vez mais longe. Muito obrigado, até a próxima semana.